Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre clonagem. Então, na aula passada falamos sobre biotecnologia e organismos transgênicos. No entanto, na aula de hoje iremos falar sobre clonagem. No entanto, precisamos saber as diferenças entre eles. Transgênico nada mais é do que organismos geneticamente modificados que recebem um gene de outro ser vivo em seu DNA, por meio das técnicas de biotecnologia. Já a clonagem, ela é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente parecida com algum ser vivo. O termo clone quer dizer indivíduo ou seres geneticamente idênticos, certo? Entre si. Então, clone nada mais é do que um indivíduo que vai ter as características genéticas idênticas entre eles. No entanto, na natureza existe clonagem de forma natural, como é no caso das bactérias e dos seres unicelulares. Ou seja, se lembra quando estudamos sobre reprodução assexuada e que tinha alguns indivíduos que conseguiam se duplicar e formar seres idênticos. Então, esse tipo de clonagem chamamos de reprodução assexuada e nas bactérias damos o nome de divisão binária. Podemos ver aqui nos exemplos, uma divisão binária das bactérias e também uma divisãozinha aqui formando dois clones de protozoários. A clonagem também é comum em plantas. No entanto, as plantas, vocês podem ter uma vivência maior do que com os animais. Em relação à clonagem, por quê? Na maioria da casa de vocês podem ter jardins ou algumas plantas, ou até na casa da avó de vocês. E ouvir pessoas dizerem assim: olha, guarda um pezinho de planta para mim, depois tu tira um galinho e me dá, que eu quero plantar, não é verdade? Mas por que as pessoas dizem isso? Porque elas sabem que determinadas plantas, se tirarmos uma parte dela e cultivarmos, ela vai nascer raiz, depois podemos plantar e dali vai surgir uma nova planta. E nada mais é do que processos de clonagem que estamos fazendo. Por que clonagem? Se lembra que eu disse que clonagem é aquele processo onde temos um ser idêntico ao outro. Isso ocorre muito nas plantas, principalmente se for um exemplo, um pé de laranja. Se ele colocar laranjas excelentes, gostosa, doce, grande, com bastante líquido, com certeza essa planta ela vai ser clonada, porque ela é campeã em qualidades para que as indústrias, principalmente as empresas que fazem suco ou até mesmo para vender os frutos, tenham interesse. Ultimamente, o que me chamando a atenção é a clonagem em animais. Mas foi em 1996 que nascia a primeira ovelha clonada de ovelhas adultas, a famosa Dolly. O processo de clonagem da Dolly foi o seguinte: escolheram duas ovelhas, uma foi a ovelha Finn-Dosert, que doou células mamárias, e a ovelha Scott Blackfacer, que doou um de seus ovócitos, ou seja, o ovócito 2. Neste processo, no meio de cultura, as células mamárias, certo, continha o núcleo, e já a célula do ovócito foi retirado seu núcleo. A célula que tinha o núcleo e aquela que não tinha o núcleo, elas foram postas lado a lado. E por um estímulo elétrico, acabou que elas se fundiram, ou seja, o núcleo da célula mamária se uniu à célula de ovócito 2, que foi retirado do núcleo.
E depois de alguns dias em diante, uma semana, elas começaram a se dividir e formar o embrião. Daí, este embrião, ele foi implantado em uma ovelha, né, que neste caso foi uma Blackfacer, e acabou que ela gerou a ovelhinha que vemos aqui, que chamamos ela de Dolly. Então, foi desta forma que houve a clonagem da Dolly. Foi necessário 2 ovelhas adultas, uma doou uma célula a qual foi retirado o núcleo, a outra doou uma célula, que neste caso é o ovócito, e sabemos que o ovócito está relacionado, né, ao órgão feminino, parte que vai gerar este embrião. Quando eles se uniram e por estímulo elétrico acabaram fundindo, formou uma célula como se fosse, né, se fosse fecundada. E desta célula gerou o embrião que foi implantado na ovelha, nesta ovelha aqui, que deu origem à ovelhinha Dolly. Depois da Dolly, né, outro caso interessante que ocorreu foi no Japão em 1998, ou seja, não tão longe, né, da clonagem da Dolly, onde foi clonado dezenas de vacas a partir também de um animal adulto. A técnica que clonaram estes animais, ou seja, as vacas, eles eram mais sofisticados do que aquelas utilizadas na clonagem da Dolly. Você se lembra que lá na Dolly foi tirado células da mama da ovelha e também da outra foi um ovócito. Neste caso aqui, eles trataram células do sistema reprodutor de uma vaca adulta e retiraram seus núcleos e implantaram em ovócitos de outra vaca que tiveram seus núcleos removidos. A diferença nesse caso é que a técnica que eles utilizaram, eles tratavam células do sistema reprodutor de uma vaca adulta e retiravam seus núcleos. Em seguida, ele implantava elas no ovócito de outras vacas também que tinham seus núcleos retirados. Por quê? Porque precisa ter aquela fusão para que depois ocorra um embrião, como vimos lá na Dolly. A diferença é que eles trataram melhor, né, essa técnica, ou seja, ela tinha mais cuidado, teve pontos diferentes, que fez com que fosse possível não apenas clonar um indivíduo, como uma dezena deles. Então essa técnica, ela é possível clonar um rebanho inteiro com apenas um animal. Neste caso, ela foi bem mais vantajosa do que a da Dolly. Uma das vacas produzida por esta técnica viveu 21 anos e morreu em 2019. Então, podemos ver que as vacas deste tipo de clonagem, ela morreu considerando, né, a idade dela por velhice. Porque geralmente as vacas, elas vivem 21 a 23 anos em média. Quais são as desvantagens da clonagem? A maioria dos embriões clonados, eles morrem. Ou seja, após haver aquela fusão entre uma célula nucleada com uma célula que tenha núcleo, quando começa a desenvolver um embrião, ele acaba não resistindo e morrendo. Caso esses indivíduos eles venham a nascer, eles vão apresentar, a maioria, malformação. Ou também vai apresentar várias alterações genéticas, né? Tem a maior probabilidade de apresentar essas alterações genéticas. Foi o caso da Dolly. A ovelha Dolly morreu aos 6 anos e meio, apresentando sinais de velhice precoce. Por isto, ela foi sacrificada, para que ela não pudesse mais sofrer. Porque esta ovelha, ela possuía uma inflamação pulmonar que naquela época era difícil de ser tratada, ou podemos dizer que até incurável. E em média, as ovelhas elas vão durar 12 anos, 13 anos. Então, ela com 6 anos, ela apresentava características que ela só iria ter, digamos assim, há 6 anos à frente. Então, por isso que ela apresentou essas alterações genéticas, porque o seu gene já parecia de alguém, né, que já estava na velhice.
Por isso, uma das desvantagens, a má formação, a baixa taxa desses indivíduos nascerem e principalmente as alterações genéticas. Mesmo com todas as dificuldades e desvantagens que a clonagem apresenta, a clonagem em animais domésticos, ela vem sendo desenvolvida. No Brasil, a Embrapa ela produz vários clones bovinos, ou seja, a Embrapa ela tem vários estudos que desenvolvem estes clones. Por quê? Porque eles vão apresentar animais mais resistentes, musculosos, ou seja, esses animais eles vão ter várias características interessantes para o agronegócio, certo? Em humanos, a maioria dos países, eles não permitem a clonagem em humanos, seja por vários motivos, religiosos, éticos, jurídicos, sociais, entre outros, certo? E além do mais, porque haveria uma série de desvantagens essa clonagem em humanos. Mesmo dentro de todas essas perspectivas, desses motivos religiosos, éticos, jurídicos, sociais, haveria também, né, a destruição de muitos embriões. Além do mais, porque não teríamos certeza que esses clones se desenvolveriam sem apresentar nenhum problema. Por quê? Porque eles poderiam apresentar maldeformação, eles poderiam vir com várias alterações genéticas e morrer muito cedo. Se o DNA, né, ter características, traços de envelhecimentos precoces, entre vários fatores que precisaria de muita discussão, de muito estudos para analisar. Então, pelos estudos e dados que tem com os animais, né, que já foram clonados, chega-se ao consenso que não é permitido a clonagem em humanos. Então, pessoal, a aula de hoje ela se encerra aqui. Foi mais para vocês entenderem que a genética ela é importante para conhecermos as características hereditárias, poder compreender doenças genéticas, também poder conhecer mais um pouco sobre as nossas, né, origem, descendências. Também vimos que a genética ela está tão evoluída que existe uma área dentro dela chamada biotecnologia. E a biotecnologia ela só não aborda a biologia, ela aborda também outras ciências que necessitam desses conhecimentos de genética para suprir, né, os avanços tecnológicos em relação às plantas, animais, às indústrias, às fazendas, os locais que produzem alimentos. Eles necessitam desses estudos, desses melhoramentos, para que supra a necessidade do mundo moderno. Também vimos que existe a clonagem, né? E essa clonagem ela ocorre de maneira natural, na natureza. Até também produzimos algumas delas no nosso jardim, que foi o caso das plantas, e também analisamos a importância dela, as suas desvantagens, vantagens, certo? E esta é a nossa última aula da unidade de genética. Se caso tenha alguma dúvida, pode me procurar. A atividade foi posta e vamos realizá-la, não deixar de produzir nenhuma. Caso estejam atrasados em algum conteúdo, vamos lá colocar em dia, conversa comigo que a gente se resolve, tá certo? Um beijo e até a próxima.